Olá, professores, tudo bem? Hoje vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro 10 Novas Competências para Ensinar, do Perrenot. E estamos no capítulo 6. E o que vamos falar dessa atuação do professor, né? Nós estamos aqui nesse capítulo. Vamos abrir aqui. Claro que nós já temos o resumo, mas para lembrar uma tarefa do professor, desse professor com essa roupagem de século XXI, participar da administração da escola. Olha, o professor vai lá preencher os documentos do diretor, do coordenador? Não, mas ele vai participar desse processo de gestão educacional, gestão democrática e participativa, justamente por isso. Estamos num momento de gestão democrática, em que o diretor não gere a escola sozinho. Ele toma, sim, decisões, né, de cunho administrativo, pedagógico, mas a maior parte das decisões ele precisa ouvir os seus pares. Ele não pode decidir sozinho. Vai haver uma avaliação externa, nem o diretor decide, mas outros pontos, aqueles que estão no plano de gestão, no projeto político-pedagógico, nos planos de aplicação financeira, eles demandam a presença do professor e de outros servidores da unidade escolar. Então, primeiro, o professor tem que viver um momento de elaborar, negociar um projeto da instituição. Como assim? Citei documentos aí que a escola precisa entregar, preencher para os seus órgãos superiores. Eles podem variar a cada estado, a cada município, mas não fogem de serem planos de gestão, planos financeiros, já que a escola ela trabalha a partir da gestão administrativa, financeira, pedagógica e de pessoas. Então, o professor precisa participar desse momento de administrar os recursos da escola. Ele vai receber, ele vai contar, mas ele vai, mas ele vai acompanhar as promoções, o desenvolvimento aí das verbas públicas, né? Que os entes federados, Estado, município, União, demandam para a escola. Então, o professor vai participar de associações de pais e mestres, conselhos de escola, seja à frente, né? Pode ser o presidente da Associação de Pais e Mestres, né? O diretor executivo, pode ser aí membro do conselho de escola, ou mantendo-se aí informado e opinando quando solicitado, ou quando achar que, se não foi solicitado, que deveria ser, não é? Segundo, coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros, todos os pares que existem na escola, outros professores, funcionários de outras atribuições. É necessário que o professor entenda o todo escola e não somente aquilo que lhe cabe, que é a sua sala de aula, porque a sala de aula ela está inserida nesse todo. Nisso, organizar e fazer evoluir no âmbito da escola a participação dos alunos. Se enquanto professor eu entendo o que é aquela escola, eu consigo motivar o meu aluno a também entender, a também participar, ou seja, de modo geral, o meu trabalho enquanto professor, ele ultrapassa os limites da sala de aula, porque eu consigo me enxergar no todo da escola e não somente ali com o meu grupo de alunos. PEB1, então, tem só aqueles 20, 30, 40. Se ele se insular, ou seja, se ele se manter só no seu local, ele só enxerga aquilo. E às vezes ele está numa instituição de 500, 1.000, 1.500 alunos que tem uma demanda que não é só ali o seu quadrado. Informar e envolver os pais. Já é obrigação do professor essa informação, esse envolvimento dos pais nas atividades pedagógicas. E para envolver esses pais nas atividades pedagógicas, é necessário que o professor esteja envolvido aí com seus pares, outros professores, com os quais ele fez o planejamento. E tudo aquilo que eu falei da administração, da gestão da escola, dos recursos, facilita para que aquele professor mantenha sintonia aí com os seus responsáveis por seus alunos. Então, como que Perrenot propõe que o professor faça isso? Primeiro, dirigindo reuniões de informações e de debate.
Então, aquela reunião de pais tradicional, em que só se entrega notas e fala mal do menino que foi mal e elogia o que foi bem, ultrapassada. São momentos assim que o professor coloca o seu pedagógico, coloca aspectos do administrativo na escola, que ele não se faz ponto isolado e ele insere esse pai, esse responsável pelo seu aluno na rotina da escola. Fazer entrevistas. Não existe um momento adequado, mas a escola deve proporcionar momentos em que o professor receba aí os responsáveis pelos seus alunos. Olha, eu sou professora de história, comento sempre e eu penso historicamente. O que é pensar historicamente dentro do processo pedagógico? É ver a raiz do problema, ver a história. E quando uma situação ou de um problema que o aluno tenha causado para a turma, para a escola, ou algo que seja problematizável para aquela criança, mesmo que ela não atrapalhe a turma, ou qualquer ponto que o professor precise entender daquela criança, é interessante que ele chame seus responsáveis, ou seja, eu não penso historicamente. Quando eu chamo a família do meu aluno, eu vou conhecer a sua história. E a partir dali eu vou entender as suas razões, as suas modificações, as suas razões, né? Modificações a palavra não, as suas motivações, e a partir daí eu consigo até ter uma intervenção melhor na aprendizagem daquela criança ou daquele jovem, porque eu vou conhecer aspectos da sua história. E a partir disso, toque em outro ponto de Perrenot, envolver os pais na construção de saberes. Porque da mesma maneira que eu recebo aquele pai, aquela mãe e sei da história daquela criança ou daquele jovem, quando os pais entram em contato com o educador do seu filho ou filha, eles passam a compreender melhor o processo pedagógico. E a partir daí eles podem intervir nesse processo. O pai vai pegar a lição e vai ensinar, em alguns casos sim, em alguns casos não. Mas ele entendendo o seu trabalho, ou seja, quando a gente coloca esse trabalho de uma maneira dialogada, positiva, e não somente no intuito de cobranças, ele vai entender que responsabilidade ele pode ter para fazer com que seu filho avance e tomara ele se conscientize, olha, eu não posso ensinar, mas eu posso disciplinar meu filho para a tarefa que aquela professora vai passar semanalmente ou diariamente, ou seja, envolver os pais na construção de saberes. Dependendo daquilo que aquele responsável pode me oferecer, eu vou fazer a cobrança, eu vou fazer a proposta e vou também prestar contas do meu trabalho pedagógico, para que essa pessoa, tendo o arcabouço cultural que tiver, possa compreender ali como ela pode colaborar para a aprendizagem do filho e seu sucesso na escola. Uma questão tensa, polêmica até. O professor recém-formado, ele já está na era da internet, ele viveu a pandemia, talvez até na condição de estudante, então ele precisou aprender a utilizar novas tecnologias. Mas o que o Perrenot fala disso? Olha, primeiro ele coloca a questão da informática na escola, que é uma disciplina como outra qualquer. No Brasil não é tanto essa questão de ser uma disciplina do currículo. Em algumas escolas e redes municipais, estaduais, sim. Em outras ali são conteúdos a cumprir. Em algumas está no livro, em outras ao laboratório. E tem aquelas que não alcançaram nada disso. E ele fala assim, né? Será que isso é um savoir-faire? Savoir-faire no sentido, quem sabe o francês me desculpa, a tradução rudimentar, um saber fazer ou um simples meio de ensino. Então nós vamos entender que as duas coisas, que essa tecnologia, ela tanto é um meio para se alcançar objetivos de aprendizagem, mas ela também é um objeto de conhecimento que precisa ser estudado.
alguém precisa ensinar a ligar o computador, alguém precisa ensinar a se utilizar o celular como um banco de dados, como um instrumento para pesquisa e não somente recreativo. Perrenot fala de se utilizar editores de texto. Claro que 24 anos atrás isso era muito mais inovação do que é hoje, né? Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos de ensino. Hoje temos aplicativos para tudo, sites para tudo, para todas as áreas, português, matemática, ciências. Podemos entrar em museus virtuais a qualquer momento. A questão das tecnologias para nos comunicarmos à distância, né? Utilização das ferramentas de multimídia no ensino. Então, nós vemos a constante aí informatização das redes, os cabeamentos de internet, coisas que se materializam na década de 2020, pensadas por Perrenot antes da década de 2000. E ele coloca isso, que essas ferramentas, elas colaboram para o desenvolvimento de competências fundamentais em uma cultura tecnológica. Vamos pensar que o nosso aluno da educação básica hoje, ele já é um nativo digital. Não adianta queremos conversar com ele, lembrando do tempo em que íamos às aulas pesquisar na Enciclopédia Barça. Nem sei eu onde tem isso hoje, né? Nem saberia. Hoje já trabalhamos sem o dicionário físico. Então, esse é o nosso aluno. Talvez esses itens que falei para ele sejam peças de museu. Talvez ele compreendeu uma ordem alfabética, mas ele vem de um outro mundo e não adianta eu querer que o mundo volte. Ele não vai voltar para mim. Então, eu preciso aprender a utilizar novas tecnologias, aplicativos, guardar informação na nuvem, porque esse é o mundo do nosso aluno. Precisamos oferecer coisas diferentes, a arte, a literatura, precisamos, mas não podemos ignorar. Um outro capítulo, já indo para os capítulos finais, é enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. Ou seja, dar aula é só ir na escola, preparar minha aula com tecnologia, ou sem tecnologia, só no livro, na manipulação, não, Que dilemas éticos? A questão da violência na escola e fora dela. Não adianta eu esquecer disso no meu planejamento, no meu posicionamento. Uma questão muito latente hoje com as redes sociais, ou seja, lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais no ambiente escolar, num tempo em que a agressão chega antes da pessoa saber que foi agredida e às vezes atrapalha estar no contexto da sala de aula. Participação da criação de regras de vida comum referentes à disciplina na escola, às sanções e à apreciação da conduta, ou seja, estou no mundo tecnológico, até o xingamento chega antes do ofendido saber, mas eu preciso trazer esse aluno para um contexto que não é só o conhecimento pedagógico, mas que vem para as atitudes de um para com o outro, que é muito bem posto na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, quanto às competências socioemocionais, a questão do diálogo, da argumentação. Então, olha, eu tenho um contexto que Perrenot traz há 25 anos atrás, que eu alio a documentos oficiais para trabalhar transversalmente na minha sala de aula com o meu aluno que vai aprender português, matemática, história, geografia e N coisas, mas que para aprender tudo isso, ele precisa estar conectado ao seu colega, aos professores e demais servidores da escola. Nisso, outro dilema, analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em sala de aula. É tudo isso. Eu preciso, enquanto docente, me fazer uma autoridade, no sentido do meu aluno compreender ali que eu direciono as ações, mas eu não posso deixar de ouvi-lo, de exigir o respeito, de cobrar dele o respeito aos demais e direcionamento para o conhecimento, que é o objetivo principal da escola.
desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade, o sentimento de justiça, como já colocamos ali naquelas competências da Base Nacional Comum Curricular, que perrenou como uma de suas bases, e entender os dilemas e dilemas aí da contemporaneidade, do tempo que vivemos, e as competências que eu preciso desenvolver, que não são só as do conhecimento, mas, como disse, as socioemocionais, a convivência, o diálogo, a argumentação, tudo isso precisa ser exercitado e proposto nas aulas. Aí o professor se volta para si. Ele precisa administrar a sua própria formação. Primeiro, ele precisa entender da sua formação mesmo. Eu sou professor de português, de matemática, sou pedagoga, no sentido da formação generalista da pedagogia para conduzir os anos iniciais. O professor precisa saber explicitar suas próprias práticas, entender aquelas práticas, o que ele faz dentro de objetivos, de habilidades, de competências, a teoria que o embasa para ele conduzir a aprendizagem dos alunos. Estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de formação contínua. Em cada ambiente em que eu trabalho, enquanto professora, eu tenho, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o direito de receber formação continuada. Esse direito ele se torna obrigação a partir de que isso é embutido em meu salário. Mas eu tenho que ter meu plano de formação contínua, as coisas que eu preciso e desejo aprender. Eu vou fazer uma pós-graduação? Em qual área? Para quê? No que isso vai me ajudar? É só uma realização pessoal? Ótimo que a sua realização pessoal seja construção de conhecimento, mas enquanto professor eu preciso administrar isso, outro não vai fazer por mim. Se eu vou trabalhar numa rede particular, eu vou aprender ali o direcionamento daquela rede, se é numa rede pública, eu vou aprender o currículo, vamos dizer, aqui no estado de São Paulo, o currículo paulista, e deve ter o currículo mineiro, paraibano. Eu não escolho, é aquilo que o sistema de ensino para o qual fui contratada oferece. Então eu tenho que ter um plano aí para saber aquilo que eu quero compreender a mais. Até para no caso de algum dia, olha, hoje eu não quero ensino regular, eu quero educação especial, mas isso tem que estar na minha formação. Negociar um projeto de formação comum com os colegas, equipe, escola, rede, ou seja, nos momentos em que se pode opinar qual o direcionamento da formação, que geralmente são poucos, né? Porque o currículo ele é fechado. É a Base Nacional Comum Curricular, que dá origem aos currículos aí dos estados, dos municípios, não tem tantas brechas, mas dentro daquilo que posso escolher, eu tenho que escolher junto com os meus pares. Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo, ou seja, se eu tenho ali direito de receber formação continuada, esse direito se torna obrigação porque está embutido no meu salário. Então, eu tenho que buscar um envolvimento para a realização dessa formação que me é oferecida. Acolher a formação dos colegas e participar dela. Então, se eu tenho ali horas de trabalho pedagógico coletivo em todas as redes, eu tenho que aprender com os meus colegas também, não somente com os meus gestores. E quando eu faço isso, eu acabo sendo agente do sistema de formação contínua, porque eu recebo uma formação do meu sistema de ensino, particular, municipal, estadual, federal. Eu aprendo com o meu colega, eu busco conhecimentos que eu quero obter para a minha formação. Então ali, recebo as contribuições e me torno uma nova pessoa a cada processo formativo. E Perrenot coloca para finalizar, né? Olha, já estamos terminando esse estudo. Qual que é o caminho de uma nova profissão? Porque em 98, 99, isso era praticamente uma nova profissão. Porque eu lembro que meus professores que trabalhavam nessa época, trabalhavam de maneira totalmente diferente, né? Muito autocentrada, tradicional. O que é o tradicional? É ruim? Não. É um trabalho a partir do professor. Nós trabalhamos a partir do aluno. Então, o Perrenot coloca até questionamentos. Essa profissão, ela é um exercício estranho?
talvez ela é diferente do que vinha até essa década de 2000. Será que são duas profissões em uma? Eu estou tendo uma profissão diferente do que era o ser professor? Como que eu vou me profissionalizar sozinho? Porque antes não se falava em profissionalização. Professor é uma profissão de mulheres, e quando se dizia isso era um sentido negativo, de diminuir esse feminino, né, que é uma habilidade aí que teoricamente temos, né, isso é discutível, mas hoje se fala num trabalho profissional. Eu amo meu aluno, né? Então são pessoas com quem eu me relaciono, da mesma maneira que o médico pode amar o seu paciente, mesmo que não tenha contato tão direto, mas é necessário se profissionalizar. Isso, o nosso trabalho ele não é um favor, né? Nós temos um pagamento por ele, precisamos lutar por um pagamento melhor, um recebimento, uma valorização profissional, e para isso temos que agir como profissionais. E é isso que o Renault coloca nesse livro. Passos para que sejamos profissionais de sucesso. Ele não falou para nós aquilo que deve ensinar, porque é da formação de cada um, mas da formação dele, ele nos coloca esses passos, né? E esse aí é o resumo do que foi esse livro de 10 novas competências para ensinarmos.